Oi pessoal! Em nosso último encontro, vimos que o jornalismo mudou profundamente. Alguns jornais já fecharam, outros não têm mais o impresso, rádios estão perdendo audiência vertiginosamente e até o império da televisão está ameaçado pelo YouTube. Como eu abordei no primeiro vídeo, nada vai acabar. A comunicação não vai deixar de existir e muito pelo contrário, ela está em plena expansão. Nunca se comunicou tanto quanto nos dias de hoje. Aposto que você consome mais conteúdo hoje pelo celular ou pelo computador do que pela televisão ou rádio. Eu nem vejo mais televisão. A tecnologia vem impactando diariamente a forma de se comunicar e temos sempre que estar nos atualizando para que não nos tornemos inúteis para as empresas que pagam pelo nosso salário. E assim perder nosso emprego para profissionais atualizados com o novo mercado. Uma vez, uma professora minha me disse algo que eu levei para a vida. Nós temos que nos ver como um produto. Esse produto tem que ter uma função e ele tem que ser lucrativo, tem que servir para algo que justifique eu pagar por ele. Um bom exemplo é o celular. Ele foi concebido para falar e hoje a última coisa que você vai fazer é falar no telefone. Você joga, manda mensagem, navega pelo Facebook, Instagram, assiste YouTube, não é mesmo? Hoje, um telefone top de linha chega a custar mais de R$5.000. Você vale pela quantidade de coisas ou tarefas que consegue desempenhar. Então, sugiro de coração que você se veja como um produto agora. Quanto você vale? Quantas coisas você sabe fazer para gerar lucro para o seu chefe? De acordo com tudo de facilitador que tem no mercado atualmente. Estou falando isso pois com a mudança na comunicação e o avanço da tecnologia, os profissionais têm que saber mais coisas. O mercado não absorve mais uma pessoa que faz uma tarefa só. Hoje, nós temos que ser multi-habilidades. E não só multi-habilidades que não precisa saber um jornalista, mas sim muitas habilidades que fazem parte de estruturar uma notícia e não só dar uma informação. Por isso, eu convido vocês a vir para a tela do meu computador. Vamos ver na prática o que o mercado está procurando. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora o que está sendo exigido pelo mercado de trabalho através de algumas vagas que eu vou exemplificar por este site aqui, empregos.com.br, que é um site conhecido e um site que não só coloca exigências de emprego, mas também de estágio, tá? Trabalho como um todo. Então vamos lá, eu vou procurar por jornalismo ou jornalista. Não vou colocar a cidade, porque senão fica muito restrito. Não vale a pena mostrar para vocês que podem ser de outros estados, a não ser Rio de Janeiro. Aí vai abrir aqui. Aí vocês verem que tem N vagas de trabalho. Ó, tem até várias páginas aqui adentro para vocês irem observando o que se adequa à sua capacitação. Aí temos repórter, estágio em jornalismo, aqui ele já diz que é estágio que não é emprego, estágio de novo, estágio. Aí tá vendo? Olha como é que eles falam. Atendimento ao suporte à área e atendimento ao cliente na área de marketing. Nossa, mas não é jornalismo? Quando eu falo para vocês que tem fundamento vocês aprenderem publicidade, marketing além do jornalismo, é por conta disso daqui. Olha os valores. Bacana, né? É assim a mesma coisa. E assim vamos caminhando. Aí aqui, atividade de suporte e redação de conteúdos para site, redes sociais. Ou seja, aquilo que a gente falou. Não é o conteúdo de impresso, conteúdo de TV que você vai colocar aqui. Você tem que saber escrever texto para web. Tem que saber utilizar as redes sociais não só para postar a fotinha do final de semana. Aí o salário é a combinar. Aqui, olha, trainee em São Paulo. Também é uma fase após estágio, para quem está na fase final, na formação, né, da graduação, ou para quem é recém-formado. Site, novamente fala a palavra site, ou seja, não é os mesmos textos que vocês viram para impresso. Aí vamos lá, página 2. Aqui, estágio em jornalismo. Atuará com redação de matérias para blog da empresa, criação e publicação de posts nas mídias sociais. Mesma coisa, salário a combinar. Você precisa aprender vários
assuntos e temas e formas padrões de escrever conteúdos para web, blog principalmente, ter noção de escrita para blog, de criação de posts para mídias sociais voltados para o corporativo também. Então, pessoal, tirando essa busca que eu fiz para jornalista, vocês sabendo os conteúdos digitais, sabendo trabalhar com conteúdo digital, você além de procurar aqui por jornalista, você pode aumentar o range de possibilidade de vocês colocando como, por exemplo, produção de conteúdo, que é a função também do profissional de jornalismo, mas que tem ciência de digital. Disso tudo que a gente está passando para vocês e ainda vai passar aqui no workshop. Não vou colocar a cidade, vou dar Enter aqui. Estágio em mídias sociais e produção de conteúdo. Atuar na produção e publicação de conteúdo diário em mídias sociais. Manter fluxo e programação de postagem. Texto para blog. Monitorar engajamento nos canais. Revisão. Vou até botar um layer a mais aqui para vocês verem. Cursando comunicação, jornalismo, publicidade e marketing. Tá vendo? Quando eles colocam que a formação pode ser qualquer uma dessas, significa que serve para jornalismo, mas o jornalista que tiver competência nessas outras tá maravilhoso, vai conseguir com muito mais facilidade a vaga. Ó, como vocês podem ver aqui, produção de texto para blog, produção de conteúdo para e-mail marketing, acompanhar diariamente métricas e monitorar engajamento nos canais, revisão de textos. Também bem interessante para quem tem noção de digital. Para qualquer outra pessoa, vai enviar currículo e não vai ser chamado. Pessoal, como vocês já podem verificar, eu coloquei jornalista e coloquei produção de conteúdo porque é tarefa do jornalista atualmente, o jornalista digital. Eu apenas peguei uma tarefa do jornalista que produzir conteúdo e coloquei para busca de emprego e apareceu muita coisa, como vocês podem ver, tá? Isso porque eu procurei apenas em um site. Vocês têm N sites como a Cato, Vagas, a Indeed, tudo isso para que vocês possam colocar essas variações do trabalho de jornalista. E vocês podem ter observado que em nenhum momento foi citado aquilo que a gente vê na faculdade. Escrever, criar a pauta e assim escrever colocando no impresso e acabou. Não, tá pedindo monitoramento, tá pedindo texto para web, tá pedindo redes sociais, tá pedindo produção de conteúdo para internet, postagem, blog, site. Então, pessoal, como a gente já falou aqui e a gente vai continuar aqui o nosso workshop, vejam quantas coisas vocês podem estar perdendo por não ter essas qualificações. A pauta para impresso é uma, a pauta para digital é outra, a pauta para TV é outra. Então, olha quanta coisa vocês podem estar perdendo de pautas para trabalhar, porque a pauta mais pedida hoje é a pauta do digital. Caramba, eu nem sei quase nada disso. Bem, até o final da faculdade eu vejo. Agora que vimos que o mercado está cobrando muito mais do que provavelmente você viu na faculdade ou está vendo, eu vou te contar uma triste realidade. Você muito provavelmente não vai ver esse conteúdo na faculdade pelo simples fato do MEC não cobrar isso nas universidades. O cobrado é o conteúdo programático da comunicação de 20 anos atrás. Então você tem que estudar muito por fora para conseguir um trabalho. Mas fica tranquilo que agora eu vou lhe mostrar os 5 conhecimentos e habilidades necessárias no mundo de hoje. Agora é o momento que você tem que pegar o bloco e a caneta para anotar, e se ficar com dúvida, você pode colocar aqui embaixo, por favor. Terei o maior prazer em tirar sua dúvida dentro do possível. Agora vamos lá. Você precisa saber conhecer o público, pauta focada em acesso, produção de texto para web, otimização, monitoramento e métricas. Vamos começar falando sobre como conhecer o seu público. Uma coisa muito interessante com a internet é o poder da segmentação. Hoje você consegue falar diretamente com um tipo de leitor. Vou dar um exemplo. No domingo você liga a televisão por volta das 18 horas, basicamente, e aí você consegue ver o Faustão, certo? Na internet não. Você consegue consumir qualquer tipo de conteúdo, seja ele qual for, em um domingo às 18 horas. Você consegue ver o YouTube ou ler um blog de como montar uma casinha de cachorro, por exemplo. Ou seja, o conteúdo que não era relevante para uma emissora de massa, porque o volume de pessoas interessadas neste tema é pequeno,
Agora é um conteúdo extremamente relevante para um canal do YouTube que só fala sobre animais ou alguma fanpage de bichinhos fofinhos, por exemplo, como algumas milhares de pessoas acompanham. Então, é extremamente importante você conhecer o seu público. Basicamente, você precisa saber a idade dele, para você saber qual vocabulário usar, aonde ele mora, para saber os hábitos dele, a cultura dele, qual canal ele gosta de consumir conteúdo, se ele consome mais em texto, mais em vídeo, nível de escolaridade, para você saber a profundidade e complexibilidade do conteúdo que você vai criar. Você só consegue começar a produzir um conteúdo de sucesso tendo essas informações. E ainda precisa de muito mais sobre o público, mas essas são as principais. Já dá para você começar a produzir bons conteúdos. Entendido a importância de conhecer para quem você está escrevendo? Entendido. E mais o que eu preciso saber? Então agora vamos falar um pouco sobre pauta focada em acesso. Isso é muito importante. Como já vimos no primeiro vídeo, que leitores se tornaram acessos, então você quer se destacar no mercado atual. Então você quer saber gerar muito acesso para o seu portal ou canal. O nome depende da mídia que você utiliza. Agora, o importante é gerar acesso. Então produzir uma pauta com foco em acesso é fundamental antes de produzir um conteúdo. Veja quais temas dentro desse assunto são mais buscados na internet, o que está em alta. Dessa forma, você terá uma chance muito maior de que seu conteúdo seja consumido. Tá, e como é que eu faço isso? Para ajudar você, sugiro basicamente duas ferramentas. Existem mais, que são bem mais completas, mas como vocês estão aprendendo tudo agora, eu vou dar as mais fáceis e funcionais para o seu dia a dia. A primeira é o Google Trends. Isso mesmo, o Google te ajuda a descobrir qual área tem mais acesso e até qual termo está sendo mais buscado em relação a um assunto específico. O segundo é a Keywords Tools, um site americano que você põe o termo que está pesquisando e ele te mostra todas as pesquisas parecidas com a sua. Dessa forma, você consegue de fato saber o que as pessoas estão procurando e isso facilita muito o desenvolvimento de uma pauta com foco em acesso. Lembrando que não é só disso que se precisa para elaborar uma pauta perfeita, um forte começo para ser bem assertivo com ela é esse. Entendido o que é uma pauta com foco em acesso? Se não, basta comentar aqui embaixo que eu ou alguém da equipe da academia responde o mais rápido possível. Agora, com relação a textos para web. Vamos lá. Para começar, um aviso muito importante. Apaga da sua cabeça que os textos de impresso e TV servem para a internet. E mais ainda, apaga de uma vez por todas que a internet não tem técnica e nem linguagem própria. E que é como se vocês estivessem conversando com alguém pelo Facebook ou Instagram. Ok? Agora podemos conversar melhor então. O texto para web precisa primeiramente estar adequado ao formato, ou seja, web. A forma como você conversa com o seu chefe não é a mesma que conversa com o seu professor, mesmo ambos sendo pessoas de cargos importantes. Agora, colocando isso no jornalismo. A forma como você fala com as pessoas que assistem TV ou leem impressos não é a mesma que você fala com as pessoas que estão na web, mesmo que ambas sejam textos jornalísticos. Usando o mesmo exemplo, o que acontece quando você fala com as duas pessoas iguais? Vão achar estranho e te divertir de alguma forma. Mesma coisa com os textos, a TV ou impresso ou o que seja, sendo utilizado no formato de texto para web. E na web utilizando os outros formatos. Os leitores não vão gostar, vão deixar de ler e o contrário, trocar de canal e não comprar os impressos. Com isso, claro, podemos avançar na explicação, tá tudo bem? Então vamos lá. Os textos para web precisam de preparo, elaboração, convencimento, solução e o fechamento adequado. Após conhecer com quem você está falando, você vai elaborar na linguagem deles e utilizar as técnicas que reforcem que a leitura deve permanecer até o final e que está no texto que eles precisam quando resolveram clicar para fazer a leitura. O nome de uma dessas técnicas é gatilho mental. Agora, vamos falar um dos temas mais importantes no jornalismo digital, que é o SEO. Ah, danada! Quando é que é o próximo vídeo?